Uma final histórica, a maior da história de Roland Garros. Carlos Alcaraz conquistou o bicampeonato no saibro parisiense ao vencer de virada o número 1 do mundo, Jannik Sinner, placar de 3-2, com um detalhe. O Sinner esteve com 2-0 no placar e chegou a ter 3 match points no quarto set. Mesmo assim, Carlitos virou o jogo e ficou com o título após o match tie-break no quinto set. Placar de 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 e 7-6, com 10-2 no match tie-break. Esse, sem dúvidas, é o destaque do podcast Quadra Principal desta semana, que também vai falar sobre a emocionante final feminina de Roland Garros, com o título de Coco Gauff contra a Aryna Sabalenka. A Coco Gauff tem o antídoto contra a número 1 do mundo. Vamos falar mais sobre isso. Inclusive, eu queria deixar registrado aqui que se eu tivesse apostado em Coco Gauff ao invés de trocar por Kim Wenzheng de última hora, eu teria gabaritado o campeão de Roland Garros, mas enfim, não fiz isso. Me lasquei, passei vergonha mais uma vez neste canal. Se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo. Se você estiver pelo Spotify, deixa o like também para ajudar o nosso trampo. Conta pra gente como você acompanhou a final de Roland Garros, curtiu o jogo, desmarcou compromissos para conseguir assistir a partida inteira. Fala aí pra gente. Daniel Barbosa, meu amigo, nós vimos história sendo escrita no último domingo, 5 horas e 29 minutos de jogo, a final de Roland Garros com maior duração na era aberta, a segunda maior final de Grand Slam da história, atrás apenas da decisão do Australian Open de 2012 entre Novak Djokovic e Rafael Nadal. Galera, a história dessa final, ela precisa ser contada em duas partes, porque até o final do segundo set estava sendo um jogo extremamente decepcionante. Um Sinner atropelando o Alcaraz no primeiro set. No segundo set, o Carlitos ainda estava tentando ali chegar para o jogo, mas muito aquém do que poderia fazer numa final de Grand Slam. E era um jogo que estava sendo completamente fora do que era a expectativa. E aí, a partir do terceiro set, o Carlitos entra no jogo, sofre, mas sofre variando mais as jogadas, sofre sendo mais agressivo, escolhendo melhor suas decisões, e começa ali a sua remontada. O quarto set foi uma loucura, porque o espanhol ainda ficou na corda bamba, ficou muito na corda bamba, porque o Sinner chegou a ter 3 match points no saque do espanhol, e o Carlitos mesmo assim foi lá, salvou, levou o jogo pro quinto set. E aí, o quinto set, o Carlitos arranca, consegue uma quebra, chega a sacar pro título, o Sinner devolve a quebra, eles seguem empatados por mais alguns games, o jogo vai pro match tie break. E aí, no match tie break, o Carlitos começa a jogar como se estivesse jogando no primeiro set de qualquer partida, com um físico exuberante, de aguentar correr por tanto tempo. De novo, foram 5 horas e 29 minutos. E o Carlitos chegou no match tie break do quinto set como se fosse o primeiro set. É impressionante. E o Daniel, o Carlitos foi simplesmente genial. Massacrou o Sinner nesse match tie break. E eu não sei se você concorda comigo, mas a transformação do jogo passa pela chegada do Alcaraz no jogo, né? Porque ele ficou 2 sets fora, completamente. Tava lá em Múrcia, passeando, curtindo a casa dele. Ou você acha que tem outros fatores, além do Carlitos, a partir do terceiro set, ter começado a jogar esplendorosamente bem? Salve, salve, amigo Lucas, salve, salve, 20 espectadores do podcast principal. Que felicidade de vir aqui comentar esse jogo. A gente já pode colocar como um dos maiores jogos, sim, um dos maiores jogos da história do tênis. Já pode colocar nesse hall aí. E uma das maiores viradas da história do tênis, né? Do Grand Slam, né? Porque você virar 2-0, vamos trazer esse dado aqui, é para poucos, né? Você virar um 2-0 e ainda salvar match point, é para poucos. Um Roland Garros histórico já quando foram definidas as duas finais, porque pela primeira vez desde 1984 tivemos Roland Garros decidido entre os cabeças de chave 1 e 2, tanto no masculino quanto no feminino.
Né? Em Roland Garros 84, a final foi decidida, masculina, foi entre Van Lendl, que era o cabeça 2, ganhando de virada do John McEnroe, e o Van Lendl também perdia por 2-0 e conseguiu a virada. E no feminino, a vitória da Martina Navratilova, cabeça 1, sobre a Chris Evert, cabeça 2, por 2-0. Isso em Roland Garros, né? Nos Grand Slams, de uma maneira geral, primeira vez desde o US Open 2013, né? Na ocasião, 2013, Nadal era cabeça 2, ganhou do Djokovic, cabeça 1, 3-1. E a Serena Williams, que era cabeça 1, venceu a Vitória Azarenka, cabeça 2, por 2-1, né? Então, vamos lá, sobre o jogo, cara, assim, não é que foi um atropelo, eu acho assim, que o Sinner foi realmente melhor nos dois primeiros sets. Eu acho que o que realmente faltou para o Alcaraz nos dois primeiros sets foi a variação, né? Ele usar o cardápio de golpes que ele tem, chamar mais o Sinner para a rede, tirar o Sinner da zona de conforto. Porque o Sinner ele é muito linear, né? Ele é muito ali naquele padrão mesmo, reto, né? E ele estava incomodando muito o Alcaraz nas evoluções, né? Umas evoluções mais fundas, mais agressivas. Mas assim, o primeiro set, ele que dura 1 hora e 5 minutos, ele vai equilibrado ali até o 4-4. Uma quebra para cada lado, outros breakpoint para lá, oportunidade de breakpoint para cá, mas ele seguia num certo equilíbrio. A questão é que entre o fim do primeiro set e o início do segundo set, o Sinner deslanchou. Né? Ele confirma ali no nono game, consegue uma quebra em seguida para fazer 6-4 e já abre 3-0, né, no segundo set. Ele já começa quebrando o Alcaraz deu uma desligada ali naquela reta final do primeiro set, também cometendo bastante erros. O Sinner o plano de jogo do Sinner funcionando muito à risca. Então, até por isso, o Sinner, ele abre esse trecho entre o final do primeiro set e o segundo set, realmente foi de domínio absoluto do Sinner. Ele consegue sustentar a sua vantagem até 5-2, é quebrado quando é sacado em 5-3, o Alcaraz volta para o jogo, né? Ele já volta ali no segundo set, o set vai para o tie-break, tem o equilíbrio até a metade, aí é a questão das oscilações. Né? O Sinner ele era muito linear e o Alcaraz oscilava. E a gente viu isso do Alcaraz durante Roland Garros. A gente viu um Alcaraz em alguns jogos perdendo um pouco, saindo um pouco do jogo, perdendo alguns sets que ele não perderia, né? Perdeu um pouco do foco, né? Então, isso, né, fazia com que ele cometesse alguns erros que ele não costumava cometer. Mas eu acho que a questão tática dele, a estratégia que ele adotou, por exemplo, na final do Masters 1000 de Roma, é que ele atropelou o Sinner, nos primeiros sets ele não conseguia adotar essa estratégia. Né? Vou colocar assim. Ele não conseguia adotar essa estratégia, né? De trazer mais o Sinner para a rede, de tirar ele da zona de conforto, abusar das curtinhas, né? Então, o Sinner abre 2-0, começa quebrando o saco do Alcaraz, né? E aí que começa, né? O Alcaraz devolve a quebra no início do terceiro set, que muita gente achando que com uma quebra acima, 2-0, uma quebra acima, acabou o jogo, fechou o caixão, mas a gente já Eu viu. falei isso, inclusive. Para mim, acabou ali na hora que o Sinner quebra o Alcaraz. Eu falei, eu não quero cravar, porque eu já vi viradas em Grand Slams que, né, até em finais, que é melhor esperar um pouco, né? E Alcaraz é um cara que não desiste, né? Até lembrando de uma final em Cincinnati, né, que de 2023, que ele pede pro Djokovic, que até o Djokovic até brinca com ele, pô, você não larga o osso, você não desiste. Ele fala, espanhóis não desistem, né? E ele mostrou isso mesmo, não desistiu, devolve a quebra, né, ali no início do terceiro set, ganha 4 games seguidos, né, abre sim, aí o Carlitos saca para fechar o set, né, ele abre 5-2, saca em 5-4, o Sinner quebra, mas o espanhol em seguida conseguiu quebrar o italiano de 0 e fechou em 6-4, né? Aí, assim, eu acho que a partir do terceiro set se mostrou mais uma normalidade, porque realmente os dois primeiros sets o jogo não fluía. O que é que o jogo fluía? O que é que a gente esperava? Por que a gente esperava tanto essa final? Que desde o primeiro set fosse aquela trocação, aquele equilíbrio que a gente vai ver depois no jogo, que tudo se equilibrou no final. Mas a gente via um cine mais constante, mais fiel ao seu plano de jogo contra o Alcaraz em momentos de oscilação. E a gente sabe que um jogo nesse nível, qualquer oscilação, o adversário pega para si o jogo e vai embora. Então, acho que a partir do terceiro set a gente viu o que a gente esperava desde o primeiro set. Um jogo intenso, um jogo equilibrado e um jogo com muitas alternativas. O Alcaraz volta para o jogo, né? Vence o terceiro set
Quarto set, o Sinner quebra no sétimo game, abre 5-3. E aí vem um momento que eu acho que é o divisor de águas da partida, né? O Alcaraz com 3-5-0-40, salva 3 match points de forma brilhante, mostrou que tem cojones, huevos, mostrou que tem aquilo roxo, porque os break points que ele salva, os match points, na verdade, que ele salva, não foram pontos fáceis, né? Inclusive, circula nas redes sociais esse trecho desse momento que ele salva os match points e ele consegue confirmar o game de saque, né? Então, pô, foram pontos difíceis. Tinha um ponto até que eu achei que o Alcaraz tinha jogado para fora e o Sinner tinha vencido. E ele, de forma brilhante, não apenas salva os 3 match points, como ele ganha 9 dos últimos 10 pontos, devolvendo a quebra para o Sinner. E aí o set vai para o tie-break, o Alcaraz começa até com o mini-break atrás, consegue uma recuperação fantástica e vence 7-2, né? 1 hora e 8 de set. E aí ele já começa quebrando o saque no quinto set, que aí a gente, amarelo, o jogo virou totalmente. O momento é todo do Alcaraz. E se ele surfar na onda, pegar o tubo, um abraço, né? Consegue manter ali a vantagem, né? Até sacar para o jogo. E aí vem mais uma reviravolta, né? Quando você pensa que o Sinner tá morto, eis que o Sinner renasce das cinzas, devolve a quebra, e aí, cara, uma final dessa. E aí você falou da questão física do Alcaraz. Exaltar também a questão física do Sinner. Os dois tenistas, 5 horas e meia de jogo, e os dois num nível físico, parecia que os dois estavam jogando o primeiro set, cara. Os dois num nível físico intenso. Detalhe, ninguém fez toilet break, ninguém fez toilet break. Era intervalo ali normal entre um set e outro e vamos pro jogo. Ninguém foi pro toilet break. O nível físico que esses caras mostraram nesse jogo foi algo impressionante. E esse jogo merecia ser decidido no match tie-break, a primeira final decidida na história no match tie-break. A gente pode lembrar da final do Thiem Zverev, né, US Open 2020, mas ali era o tie-break tradicional, de melhor de 7 pontos, que até o Thiem vence por 8-6. Mas no match tie-break, a primeira da história no tênis masculino, decidida assim. E aí o Alcaraz já abre 7-0, se fosse no tie-break antigo, teria fechado aí. Sinner marca 2 pontos, devolve até um dos mini breaks, mas aí o Alcaraz fecha em 10-2 de forma espetacular. Ô, Daniel, agora imagina se não tivesse match tie-break. Se fosse no modelo clássico, modelo que ia ter que abrir 2 games de vantagem. Se fosse no modelo clássico, certamente correríamos correria-se o risco de bater o recorde do Australian Open 2012 de Djokovic e Nadal, 5 horas e 53 minutos, que os dois, na premiação, botam as cadeiras para os dois sentarem. Que isso aconteceria também. Né? E assim, esse jogo, aproveitando o embalo, esse jogo foi um tapa na cara daqueles que defendem o fim do quinto set, de 5 sets em Grand Slam. Né, senhor Gerard Piquet? Que você é um desserviço para o esporte, um desserviço para o tênis. Esse é um dos entusiastas, né? Porque, repare, se esse jogo é melhor de 3 sets, o Sinner poderia ter vencido com 2-0, como ele abriu 2-0, ou o Alcaraz poderia ter vencido por 2-0, porque o Alcaraz já poderia entrar mais focado, mais ligado, ou o Alcaraz poderia virar para 2-1, mas essa virada não seria tão épica como foi agora, né? De 3-2, saindo de 1-0-2, né? Até agora, se comentando do jogo e a repercussão mundial desse jogo, paralelamente a isso, o jogo termina, já tinha começado a final da Nations League de futebol entre Espanha e Portugal. Ali no reconhecimento do gramado, ali, os jogadores da Espanha estavam acompanhando no aquecimento, ali estavam acompanhando o jogo pela tela do celular. Né? Jogadores da Holanda, né, que está disputando as eliminatórias, acompanhando na concentração. Então, o nível de entretenimento, o nível de envolvimento que as pessoas tiveram com esse jogo não seria o mesmo se fosse, por exemplo, em melhor de 3 sets, né? Então, esse jogo foi um tapa na cara. E outra coisa, os maiores jogos da história do tênis masculino são todos em melhor de 5 sets. Todos. Pode pegar em relação. Quais são os maiores jogos da história do tênis masculino? Todos vai citar Grand Slam. Todos. E a maioria deles em final. Então, e olha o equilíbrio, Lucas. Total de pontos do jogo. 193-192, cara. De pontos entre Sinner e Alcaraz. Por causa de um pontinho, o Sinner com um ponto a mais,
mas perdeu o jogo, né? E apenas é a sexta final do Roland Garros da era aberta que tivemos um campeão após perder os 2 primeiros sets. Você vê que não é tão simples assim, não é tão fácil, né? E primeira vez que o Alcaraz vence um duelo de 5 sets após estar 2 sets abaixo. Enquanto isso, o Sinner ainda tem um tabu, né? Porque chegou o momento, chegou no quinto set, e que um dos tabus ia ser quebrado. Ou esse, que o Alcaraz quebrou, né? De vencer pela primeira vez um jogo após estar perdendo por 2-6-0, ou o tabu do Sinner, que o Sinner ainda não venceu partidas de mais de 4 horas, né? E continua sem vencer, já que ele perdeu essa também. Então tá 0-6, né, em partidas de mais de 4 horas. E muita gente lembrou da final, das quartas de final do US Open 2022, no ano que o Alcaraz foi campeão lá, que foi um jogo que o Alcaraz salva match point contra o Sinner. A diferença é que estava 2-7-1, né, para o Sinner. Foi um jogo que terminou 2h30 da manhã em Nova York, foi coisa de louco. Muita gente lembrou também dessa final, né? E outros dados aqui. O Alcaraz é apenas o terceiro jogador a ganhar uma final de Grand Slam na era aberta após salvar match point. Os 2 primeiros, Gaston Gaudio, final de Roland Garros em 2004, a final argentina contra o Guillermo Coria, e uma mais recente, final de Wimbledon 2019 entre Novak Djokovic e Roger Federer. Então, olha o feito, né, que este fenômeno espanhol proporcionou. E 100% de aproveitamento em finais de Grand Slam. 5 finais, 5 títulos, 5 títulos em 17 participações. Apenas Bjorn Borg tem mais títulos em 17 participações de Grand Slam. Bjorn Borg tem 6, o Alcaraz tem 5. Mais um dado aqui. O Alcaraz é o quarto jogador deste século a vencer um Grand Slam por 4 anos consecutivos. Então, venceu 22 US Open, 23 vence o Wimbledon, 24 vence o Roland Garros e o Wimbledon, e agora vence 2025 o Wimbledon. Quais foram os 3 primeiros? Apenas o Big Three. Apenas Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. E aí eu vou trazer até um gancho, Lucas, dessa questão dos títulos, que a gente viu o domínio do Big Three aí por 15 anos, aproximadamente 20 anos. E eu vislumbro, pelo menos, a gente vai ver um domínio de Alcaraz e Sinner nos próximos Grand Slams. Porque se a gente pegar o recorte dos últimos 6 Grand Slams, são 3 títulos por Sinner, 3 títulos por Alcaraz. Então, a curto prazo, eu não vejo ninguém furando essa bolha, a não ser em caso de lesão de um dos dois e tal, que não puder participar, ou não participar tão bem fisicamente. Mas você vê já o Big Three, o Nadal e Federer se aposentando, o Djokovic já em reta final de carreira, e já tem 2 caras que tomaram para si, tomaram de assalto o domínio do circuito. E aí entra a geração anos 90, Lucas. Porque da geração anos 90 do tênis masculino, apenas Dominic Thiem e Daniil Medvedev venceram o Grand Slam. Curiosamente, ambos no US Open. O Thiem em 2020 e o Medvedev no ano seguinte. Então, essa geração de Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, aos fora os problemas de lesão do Berrettini, essa geração, eu pelo menos vejo assim, essa geração perdeu o bonde, porque essa geração não consegue ganhar porque o Big Three não dá oportunidade, né? E ainda tinha o Murray também, se a gente colocar o Murray ali por um momento. O Wawrinka ainda. O Wawrinka, né? Mas o Wawrinka é anos 80, então o Wawrinka não entra nessa briga aqui. Aí, quando tem a oportunidade, agora eles vão dar um refresco, a gente vai poder dominar, não lê engano. Chega o Carlos Alcaraz e Yannick Sinner aí e já tomam para si o protagonismo do circuito mundial. Então, e o final do jogo, cara, o abraço dos dois, o reconhecimento. Cara, o Sinner é um cara que, mesmo é uma derrota doída para ele, porra. O cara teve 3 match points, ainda que no saque do Alcaraz, mas teve que sacar para fechar o jogo. Ele ainda teve essa oportunidade, teve 2 sets acima. É muito duro para ele uma derrota dessa, né? Mas também é uma derrota para ele que traz casca, cara, que traz que lá na frente, essa derrota de hoje pode ensinar ele lá na frente a ganhar jogos longos. E a evolução física do Sinner, comparado a anos atrás que a gente falava que Sinner ainda tinha que melhorar a questão física. A evolução física do Sinner é sinistra, cara. O cara aguentou aí, é porque perdeu para um cara espetacular, cara. Um cara que é um fenômeno, né? Então, todos os méritos também para o Sinner, foi gigante. E o reconhecimento que ele teve na premiação.
enaltecendo, dando todos os méritos pro Alcaraz. E Lucas, Alcaraz partiu Ibiza, viu? Porque falaram tanto que ele tá mais preocupado em curtir a vida, que não sei o que, assim o Sinner vai dominar, e não sei o que. Pois é, o Alcaraz provando que dá para conciliar o esporte e os momentos de lazer, e é isso. E aquilo que você falou, podcast atrás, eu penso assim também. Eu acho que o Sinner vai ser um cara que vai dominar a liderança do circuito mundial por mais tempo, por mais semanas. Mas eu acho que na questão dos grandes torneios, dos grandes lãs, eu acho que o Alcaraz ele ainda leva vantagem nesse sentido. Bom, vamos lá. Eu estava pensando coisas aqui, ainda sobre essa galera dos anos 90, e foi perfeito agora o gancho que você trouxe sobre o Alcaraz já ter ido já viajar e já curtir já esse título. Me parece que a galera dos anos 90 não teve cabeça, não teve estrutura psicológica suficiente para assumir esse protagonismo no circuito. E você pode ver, exemplo muito fácil de pegar. Olha quantos caras aí do circuito tiveram algum problema, em algum momento, um problema emocional, um problema psicológico que precisou se afastar do circuito, ou que precisou dar um tempo, que precisou urgentemente. Opa, peraí, deixa eu dar uma respirada aqui, porque as coisas não estão saindo como deveriam estar saindo. Questões que, por exemplo, o Alcaraz, na hora que ele começa a ver que a coisa pode dar uma degringolada, ele, opa, peraí, deixa eu curtir um pouco a minha vida aqui, porque eu tenho 21 anos, 22 anos, já, ele é tão jovem, e ele é tão jovem há tanto tempo, que eu nem sei mais quantos anos ele tem, mas ele deve ter 21, 22 anos aí, não lembro de cabeça. E aí, cara, o Zverev viveu aí anos numa polêmica que a gente nem sabe o que de fato aconteceu, se a não punição a ele é realmente justa, questões envolvendo justiça e tudo mais. Aí você tem o Thiem, que teve que aposentar muito cedo por um problema crônico no punho, mas que também teve problemas psicológicos nesse caminho. O Tsitsipas, que não sabe se treina com o pai dele, se treina com outros treinadores, já reformulou a equipe de todos os jeitos possíveis, não consegue se encontrar de jeito nenhum no tênis. Agora trouxe Ivan Isevic, né? Pra treinar com ele. Vamos ver se muda alguma coisa, mas assim, nem acho que seja questão de técnico, acho que ele tá tentando uma saída que não é por aí, talvez, que seja realmente uma questão psicológica. Entre outros tenistas, o Rublev, a gente vive falando do Rublev, o quanto ele é agressivo com ele mesmo dentro de quadra, ou seja, essa galera dos anos 90, talvez eles tenham vivido tanto a expectativa do momento em que eles poderiam assumir esse protagonismo, que eles nunca assumiram. Olha o Zverev aí, o Sinner ficou 3 meses suspenso e o Zverev não ganhou nada. Cara, isso é muito doido, assim, e é bizarro para mim, não porque esses caras têm que vencer, pronto, acabou. Não, eles são seres humanos, pô, eles são tenistas e esse é o trabalho deles. Agora, de fato, parece que eles não conseguem lidar com os grandes momentos, ou até os pequenos, como o próprio Rublev. Em torneio pequeno, ele tá atacando a raquete na perna dele, é um absurdo isso. É uma falta de controle emocional muito, muito grande que precisa ser trabalhada com profissionais ao seu redor. E por enquanto não há uma mostra de que essa galera vai subir esse degrau de estar bem psicologicamente para em algum momento competir de igual para igual com esses caras que estão surgindo agora, como o Carlitos e o Sinner. Pois é, E rapaz. E aí você vê, voltando à questão do Alcaraz, ano passado, quando ele ganha Roland Garros, que ele parte para Ibiza, falou para a comissão, deixa eu curtir uma semana em Ibiza, vou curtir lá. Voltou, ganhou o Wimbledon, né? Ganhou, foi bicampeão em Wimbledon. Então, para você ver, o cara volta, é aquela coisa, o cara volta para jogar por prazer, por estar ali, por curtir o momento. E não faz isso por obrigação. Que a gente tem aí uma série de tenistas e ex-tenistas que jogavam por obrigação, jogavam, digamos assim, entre aspas, para bater o cartão. Entende? Então, pô, você não joga por prazer. Então, o público, a imprensa e todo mundo, nós, todos nós,
precisamos entender que jogador, atleta, também é ser humano como a gente, também vai querer os momentos de livre, de lazer, de prazer, até porque ele volta energizado, volta para fazer o que gosta, o que curte também, né? Porque aquela coisa, por melhor que seja o trabalho que você gosta, se você não tiver um momento de reorganizar as ideias, de arejar a cabeça, aquele trabalho que você gosta também vai se tornar massacrante, entende? Então, o Alcaraz deixa uma lição para a gente também, que dá para conciliar as duas coisas da melhor maneira possível. O melhor dos dois mundos, como diria Hannah Montana. Ai, ai. E agora partindo para falar mais sobre esses dois gênios, eu sempre digo aqui, para mim, Carlos Alcaraz é um tenista melhor que o Jannik Sinner. Para mim, o Carlitos é mais talentoso, mais atirado, ele não mede as consequências quando precisa atacar, quando propõe o jogo, enquanto o Sinner é mais regular. Pode ver na final. Em quase 6 horas de jogo, quantas vezes o Sinner oscilou? E compara com o Carlitos. Quantas vezes o Carlitos oscilou? Por isso que o Sinner hoje é o número 1. Ele é rigorosamente regular. Ele tá no alto nível o tempo inteiro. Mas os maiores picos de genialidade são do Carlitos. E é nesse momento que ele se sobressai. Porque ele consegue suportar a pressão dos 3 match points, salva todos eles, sai das cordas e transforma o jogo, como eu tinha falado no começo do podcast. Era um jogo decepcionante e vira um jogo, aquela maluquice que foi, que era o que a gente de fato esperava, um grande jogo. Aí, a primeira final de Grand Slam entre esses dois tenistas. De novo, quando precisou, o Carlitos jogou a bola que ele precisava jogar. E eu tô falando isso desde Monte Carlo. Não é à toa que ele tem 5 títulos em 5 finais de Grand Slam, alcançando um feito que só o Roger Federer tinha alcançado na era aberta até então, que era ganhar as 5 primeiras finais de Grand Slam da carreira. Cara, é genial isso, é incrível. E por isso que eu considero o Carlitos um tenista melhor. E a virada nessa final de Roland Garros não foi culpa do Sinner. Não adianta falar, porque o Sinner abaixou um pouquinho e aí o Carlitos foi. Não. O Sinner, ele é rigorosamente regular o tempo inteiro. Talvez no match tie-break o Sinner tenha caído fisicamente um pouco. Porque 10-2 não é algo normal. Talvez nesse momento o Sinner tenha caído um pouco, mas a disputa dos 5 sets praticamente inteira, o Sinner não caiu, ele jogou igual o tempo inteiro. Faltou do Carlitos nos 2 primeiros sets, na hora que ele chega, vira a batalha que a gente gostaria de ver. Então não foi culpa do Sinner, foi culpa do Alcaraz, mérito total do Alcaraz por essa virada. E para mim, Daniel, o Sinner pode até ser o número 1 do ranking, como você mesmo disse, ele deve dominar o ranking mundial nos próximos anos. Inclusive nesse, eu não tenho nem expectativa por uma disputa pela liderança do ranking, porque o Carlitos defende o título de Wimbledon, então para ter alguma disputa só ali no US Open, talvez até depois do US Open, mas sinceramente acho que não rola. Mas o número 1 moral é Carlos Alcaraz. Ele é o melhor tenista do mundo, na minha opinião. Não, eu concordo com você. O Alcaraz ele é mais completo, né? Então, essa questão o Sinner é o melhor em termos de ranking. Era a questão de regularidade, a gente sempre fala isso. Mas realmente, eu também acho que o Alcaraz mostrou, porque eu falei tanto que nos primeiros sets o Alcaraz não usou muito as curtinhas, trazer. E ele, principalmente no quinto set, ele usa e abusa das curtinhas. Use e abusa dos drop shots, obviamente. Claro, pegando o momento já que ele também é muito inteligente, pegando o momento também que já é um desgaste físico. A gente fala fisicamente, os caras estavam inteiros, mas obviamente o seu nível físico no quinto set não é o mesmo, por melhor que seja, não é o mesmo no primeiro set. Então ele já trouxe mais o Sinner para a rede, ganhou a grande maioria dos pontos. E os match points não foram pontos fáceis. O terceiro match point ele salva com o ace, se não me engano. Mas os 2 primeiros são há um rally ali.
é bem disputado, cara. Então, assim, não foi... Fora toda a carga emocional, né? Fora toda... Pô, você vai jogar no clube, você tem um match point contra, você salva, você já se sente cansado já. Meu Deus, eu vou cair aqui na quadra. Eu não aguento mais. Imagina no profissional, gente. Cara, e É foram muito cansativo. Pois é, e foi no limite os pontos, cara. Tanto que eu até falei que um dos match points que ele saiu, eu achei até que o Alcaraz tinha metido pra fora. E não, foi no limite, foi na linha. Então, a margem de segurança que ele utilizou foi ali no fio da navalha, né? Então, até por isso isso engrandece. Aqui, muita gente vai. O Sinner, porque a gente sabe como tem gente que é assim. Mas, pô, não foi o Sinner que perdeu, cara. Claro, tudo bem, teve match point ali, ele sabe como ficar. Mas foi o Alcaraz que ganhou. O Alcaraz que, pô, foi lá buscar. Tanto que é raro isso acontecer. É raro ter uma vitória dessa de se tirar de 0-2 para 3-2. Tanto que foi a primeira que ele conseguiu, né, na carreira dele, né? Então, eu acho que é fantástico, fantástico o que esses dois proporcionaram, entendeu? Infelizmente, não dá para os dois saírem com o troféu, né? Mal comparado, é como se a decisão fosse para os pênaltis. E foi o match tie presente para nós. Nós, assim, não somos especialistas, tática e tecnicamente do tênis, muito longe disso. A gente aqui é entusiasta, a gente aqui é fã desse esporte. Esse esporte maravilhoso e o esporte do capeta, porque ele traz muitas reviravoltas, né? Então, é por momentos como este, Lucas, é por jogos como esse que a gente ama esse esporte, cara. E essa foi só a primeira final entre eles, cara. Foi só a primeira final. Por isso que eu torci tanto para eles dois estarem ao lado dos opostos à chave. Eu falei tanto, pô, o cara precisa ser o cabeça 2 para enfrentar o Sinner só numa final, porque eles já tinham se enfrentado. Quarta final do US Open, salvo engano, na semifinal de Wimbledon, no primeiro título dele. Eles se enfrentam, mas eu queria eles dois numa final de Grand Slam, cara. Essa foi a primeira. Outras virão com certeza. Então, se a primeira já foi assim, na próxima final o Sinner vai querer devolver, vai vir mordido, pô, vai querer devolver a derrota. Ele vai aprender muito com esse resultado, com certeza. Vai ter ensinamentos para ele e ele vai vir com mais casca. Então, pode ser em Wimbledon, quem sabe? Não rola a final entre os dois e o Wimbledon, né? Alcaraz buscando o tricampeonato aí, né? Então, vamos ver, né? Esse jogo provou por A mais B duas coisas. Porque a gente ama esse esporte maluco e porque não tem que acabar com 5-7, não tem de jeito nenhum. Porque os grandes jogos épicos são em melhor de 5. É isso. E aproveitar também para ressaltar a categoria do Sinner, né? O quão honesto ele é no jogo. Quem acompanha o quadro principal sabe da minha grande crítica em relação a toda a questão ali do caso do doping do Sinner, mas, cara, que jogo bonito eles fizeram, né? Porque em alguns momentos da partida poderia ter ido para o lado da polêmica, porque tinha algumas marcações do juiz, da juíza, que eram passíveis de discussão. Outros tenistas poderiam sair ali batendo boca com a arbitragem, e tanto o Sinner quanto o Alcaraz foram super gentis um com o outro. Teve um momento que o Sinner deu ponto para o Alcaraz, que era um ponto e não tinha sido marcado. Cara, é muito, muito legal. A essência do tênis passa muito por essa gentileza entre os adversários. E É verdade. isso foi muito legal, muito, muito legal ver a postura do Sinner e do Alcaraz. É verdade, o fair play, né, do tênis. E os tênis é um esporte que preza o fair play. Sempre foi, eu acho. E assim, a gente está num momento, Lucas, de tanta polarização, né? Porque se você gostar de um, você necessariamente tem que odiar o outro, você tem que desmerecer o outro. Não. Aqui com a gente não é assim que a banda toca. Então, dá pra gente exaltar o Alcaraz, grande campeão, mas também dá pra gente bater palmas por cima, cara. Infelizmente só dá pra um ser campeão, né? Os dois mereciam ser campeões. Mas no esporte só um pode ser campeão. E foi o Alcaraz dessa vez. E assim, a gente tem que lembrar uma coisa: são dois tenistas jovens, cara. Teoricamente, eles ainda não chegaram no auge. Então, imagina o que eles ainda podem fazer, o que eles ainda podem aprontar para nós, né? Então, foi bom você falar dessa questão do fair play, porque isso também é um ensinamento para a gente, cara. Porque a gente está numa sociedade hoje, numa era que é tudo polarizado. De política, esporte, tudo, religião, tudo.
Então, se você gostar de uma coisa, se você for fã, se eu sou fã do Alcaraz, eu tenho que odiar o Sinner. Se eu sou fã do Federer, eu tenho que odiar o Nadal, odiar o Djokovic. Não, cara, você pode admirar todo mundo. Claro, você pode ter sua preferência, você pode ser fã de um, mas, pô, você não precisa desmerecer o outro, sabe? Então, esse fair play, né, por mais bobo que possa parecer, por mais simples que possa parecer, isso traz um ensinamento pra gente. É isso aí. Daniel, ontem eu te falei que faria essa pergunta e cá estamos nós. Qual é a maior vitória na carreira de Carlos Alcaraz até aqui? A final de Wimbledon contra o Novak Djokovic em 2023, quando Carlitos venceu o sérvio em 5 sets. Lembrando aqui, contextualizando, o Djokovic não perdia um jogo na quadra central de Wimbledon há 10 anos. A última vez que ele tinha perdido foi a final de 2013 contra o Murray. O Djokovic estava invicto no torneio há 5 anos. E aí o Carlitos foi lá e quebrou essa sequência. Ou a brilhante virada histórica para cima do Sinner nessa final de Roland Garros 2025. Tempo! Não é porque é recente, não é porque aconteceu agora, mas eu acho que por esses elementos que a gente trouxe aqui, eu vou ficar com a final de ontem. Final, estamos gravando na segunda-feira, 9 de junho, dia do tenista, né? Então, aproveitando a coincidência, parabéns para você, amante do tênis. Eu vou ficar com essa final de Roland Garros pelo contexto, porque foi pelo ineditismo de muitas coisas. Maior final da história de Roland Garros em tempo, né? Mais longa. A segunda final mais longa de Grand Slams, por Alcaraz salvar match point, o que é algo raro, 3, né? Por ele sair de 2 sets abaixo, algo que ele nunca tinha feito. Então, além dele ganhar esse título, ele quebrou algumas marcas históricas. A partida dele trouxe algumas marcas históricas, né? Então, acho que por todos esses elementos, né, eu vou ficar com essa final. Obviamente que a final do Wimbledon é muito épica também, mas é um contexto que o Alcaraz, ele sai até atrás, todo mundo sabe, ganhando 6-1, só que ele vira o jogo, o Djokovic empata, ganha no quarto set, e o Alcaraz ganha no quinto. Então não foi uma remontada tão grande, em que pese o fato da façanha dele quebrar uma sequência de 10 anos, né, sem o Djokovic perder na quadra central. Mas eu acho que por todos esses elementos, por ter sido número 1 contra o número 2, dois da nova geração, né, virada, salva match point, final mais longa, eu vou ficar com a final de ontem de Roland Garros 2025, Alcaraz e Sinner. E eu vou ficar em cima do muro, porque eu amo as duas finais, eu não sei decidir qual delas é. Não, eu também amo, mas não é para ficar, eu não quis ficar em cima do muro, eu preferi escolher uma. Eu acho, nossa, muito difícil. Tá bom, vai, 2025, Roland Garros 2025, acho justo. Mas sem diminuir a de Wimbledon, porque a de Wimbledon foi tão incrível quanto. Vamos lá, bora falar agora da final feminina. Não foi um bom jogo se focarmos só em técnica, mas no lado da emoção. O tanto de emoção que Coco Gauff e Aryna Sabalenka entregaram foi impressionante. Vitória de Coco Gauff, seu segundo título de Grand Slam na carreira, ao vencer a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, de virada. Olha só, hein? A número 2 virando contra a número 1. Acho que isso aconteceu no masculino também. Placar de 6-7, 6-2 e 6-4 para Coco Gauff. Daniel, como a gente já vinha conversando durante o jogo, a partida era pautada pelo protagonismo da Sabalenka, né? Eu até achava que ninguém estava emocionalmente preparado ali durante o jogo para assumir esse protagonismo. Muitos erros, né? Muitos erros não forçados. Mas, claro, por causa do estilo de jogo da Sabalenka, o tom da partida passava muito pelo que ela ia fazer, porque a gente sabe que o negócio da Gauff é se defender o quanto pode. E ela fez isso mais uma vez com maestria. E digo mais uma vez porque foi a mesma história da final do US Open de 2023. Praticamente a mesma história com as duas tenistas em quadra. Por isso que lá no começo do podcast eu falei, a Gauff tem o antídoto para jogar contra a Sabalenka. E tem uma característica da tenista de Belarus que é o completo oposto da Gauff, que me incomodou demais durante esse jogo. E aí, você aí que está escutando a gente, coloque aí nos comentários para dizer se você concorda ou não. A Sabalenka, ela expõe
absurdamente demais as suas emoções, demais. Talvez seja por isso que tanta gente goste dela, tanta gente seja fã dela. E eu entendo isso. Eu acho que é super natural, inclusive. Só que do outro lado da quadra, tinha uma rival que não colocava uma expressão para fora, nenhuma emoção, não colocava nada para fora, nenhum descontentamento. A Galf jogou o jogo inteiro com um poker face absurdo, e ela soube ler muito bem as atitudes da Sabalenka. Ah, você vai jogar super agressiva? Beleza, eu vou jogar aqui no meu ritmo, tá? E começou a jogar lá. Ah, vai errar? Então vai pegando esse backhand aqui. E esse forehand aqui? Toma, 1, 2, 5, 10. Eu vou colocar todas na quadra e você vai se virando aí. Foi isso que a Galf fez o jogo inteiro. Enquanto a Galf estava jogando tênis, a Sabalenka estava preocupada em fazer com que o jogo fosse só sobre ela. Na hora que ela foi perceber, a Galf já tinha erguido o troféu de Roland Garros. Já era tarde demais. E a Sabalenka continuou cometendo o mesmo erro nas entrevistas pós-jogo, que teve frases ali que ela falava que desmerecia completamente o feito da Galf de ter virado o jogo para cima dela. Aí depois, no dia seguinte, mais calma, lógico, com ou sem a ajuda de algum assessor de imprensa, ela foi lá e reiterou, disse que, pô, Galf jogou muito bem, mérito dela e tudo mais. Mas a Sabalenka, às vezes, ela se expõe tanto que ela beira o deselegante. Ela tá na linha tênue entre ser incrível, nossa, que tenista real, que personagem maravilhoso, e escroto ao mesmo tempo. Eu quero saber o que você acha, Daniel, sobre isso. Vamos lá, vamos por partes, como diria a Jack. Vamos falar primeiro do jogo, certo? É engraçado como a gente trouxe jogos anteriores do US Open, né? Porque eu falei do US Open 2022, né? Que a final de Alcaraz e Sinner lembrou muito aquele jogo, né? De quarta de final do US Open 2022. E esse jogo lembrou muito a final do US Open 2023. E é isso mesmo. O jogo era pautado da Sabalenka pelo estilo de jogo dela. E talvez é um jogo que não encaixe muito, porque o Coco Gauff, ela tem um contra-ataque muito bom, né? Lembrou os áureos tempos, esse jogo lembrou os áureos tempos da época de Guardiola e Mourinho, que Guardiola era propor o jogo e Mourinho estacionava o ônibus e puxava o contra-ataque, né? José Mourinho, grande José Mourinho. Mas então, falando do jogo, ó, Sabalenka abre 4-1 e 40-0. Tudo parecia ser a Sabalenka dominante, a Sabalenka, né, que tá aí dominando o circuito nessas últimas 2 temporadas. Até que chega no sexto, né, nesse mesmo game, sexto game, ela comete 2 duplas faltas, um outro erro não forçado, e aí Gauff devolve a primeira quebra. Aí abre a janelinha para a americana. Ela consegue uma outra quebra no sétimo game. Né? E aí teve quebra para lá e para cá, e aí o primeiro set foi aqui. Ah, ganha você o set. Ah, não, ganha você. Não, ganha você. Eu tô com preguiça. Ah, não, ganha você. Que foi assim. Quebra pra lá, quebra pra cá. A Sabalenka teve 2 chances, 2 vezes, a oportunidade de sacar para fechar o set. Ela ia lá e quebrava, né? Sendo que ela teve até 2 set points no décimo game. O set vai pro tie break, a Gauff até abre 4-1. Até imaginei até que a Gauff fosse ganhar. Mas a Sabalenka conseguiu vencer 6 dos últimos 7 pontos e fechou em 7-5. Você falou dos erros, né? Erros não forçados. O primeiro set terminou com 47 erros não forçados. Foram 32 da Sabalenka e 15 da Gauff. Aí você pensa, a Sabalenka ganha o primeiro set, vai, né? Tirou aquele peso, né? Porque ela estava liderando. Mas aí a gente pensa, agora a Sabalenka vai se tranquilizar e vai continuar ditando o ritmo da forma que ela gosta, né? Lê de engano. Quem se acalmou a partir do segundo set foi a Coco Gauff. A Coco Gauff no primeiro set, especialmente nos primeiros 5 games, ela estava muito nervosa também. Ela não tinha entrado no jogo. A partir que ela devolve umas quebras, que ela começa a entrar na partida, que a janela começa a se abrir para ela. Ela perde o primeiro set, mas beleza, na cabeça da Gauff, beleza, perdi o primeiro set e tal, mas eu estava muito mal no primeiro set, recuperei, vamos botar a cabecinha no lugar e vamos entrar com tudo no segundo set. E foi isso que aconteceu. Porque repare, a Gauff cometeu 15 erros não forçados só no primeiro set. Se você somar o segundo e o terceiro set, ela comete os mesmos 15 erros não forçados. Então, ela diminuiu muito o número de erros. Em compensação, a Sabalenka foi a Sabalenka do Velho Testamento, né? A partir do
da metade do quinto game do jogo, bem diante, foi essa Sabalenka do Velho Testamento. Aí a Gauff no segundo set já abre 4-1 com 2 quebras, foi o panorama ao contrário, né, no primeiro set. Sabalenka devolve uma das quebras no sexto game, em seguida a americana quebrou de 0 e confirmou de 0, então foi 8 pontos seguidos, fechou em 6-2. E aqui um detalhe, o saque, né, algo, Sabalenka tem um saque poderoso, todo mundo sabe. Nesse segundo set, a Sabalenka venceu apenas 25% dos pontos com o primeiro saque. Algo assim, surreal, né, em se tratando da Sabalenka, né? E erros não forçados, 19-9. 19-9 para a Sabalenka. Sendo que a Coco Gauff, que era para ser a tenista menos agressiva, teve mais winners no segundo set, 9-6. Então, quer dizer, além da Sabalenka continuar errando bastante, ela fez poucos winners e o saque dela estava a qualquer nota, né? No terceiro set, a Sabalenka é quebrada no terceiro game, a Gauff quebra, né? A Belarussa devolve a quebra no sexto game, em seguida a americana quebra de novo, saca para o jogo, a Sabalenka chega a ter breakpoint, mas comete 3 erros seguidos e a americana fecha em 6-4. Obviamente, cara, nem a gente fala dos erros forçados, é claro que nem tudo isso determina o jogo, mas é muito difícil, fica difícil você ganhar um jogo quando você comete 70 erros não forçados, mais que o dobro de erros não forçados da Coco Gauff. Então, obviamente, a Coco Gauff acho que pegou o VT lá do primeiro título dela do US Open 2023, porque o panorama foi muito parecido. Foi a Gauff explorando as deficiências da Sabalenka. E essa questão emocional é muito interessante que você fala, porque a Sabalenka, ela erra, começa a errar, open bar de erros, e ela perde a cabeça, todo mundo admira essa questão de ela ser expressiva e tal, mas isso numa final, cara, é muito sintomático, eu diria. E a Gauff se aproveitou muito bem. Seguiu a proposta de jogo, mesmo perdendo para o set, seguiu o plano de jogo dela à risca, não traiu o seu plano de jogo, seguiu fiel àquilo ali que estava proposto. Foi assim que ela ganhou o US Open e foi assim que ela ganhou merecidamente Roland Garros. Então, segundo título da Gauff, a Gauff que vinha bem, uma boa temporada de saibro, mas foi vice, né? Vice em alguns WTAs mil, né? Em Madrid e Roma, né? Até valeria a pena você apostar, mas se você apostasse a Gauff, não seria campeão. Eu ia zicar a Gauff, com certeza. Você ia zicar a Gauff. Então, né, foi bom nesse sentido para a Coco Gauff, que conquistou o segundo título de Grand Slam. Ela que é torcedora do Miami Dolphins, eu torço para o Miami Dolphins, e o Miami Dolphins só ganha alguma coisa quando torcedores do time ganham alguma coisa, né? Então o Miami Dolphins postou nas suas redes sociais, comemorando o título da Gauff e tal, já que o time é uma negação na NFL, né? A gente tem que comemorar com o título das torcedoras ilustres, né? Então, Coco Gauff aí conquista o seu segundo Grand Slam. Até trazer um elemento, antes até falar da polêmica, Lucas, a gente teve o domínio da Iga há um tempinho. A gente está tendo o domínio da Sabalenka agora. Você acha que a Coco Gauff pode ser a próxima rainha do circuito, digamos assim? O que você acha que ela tem que melhorar? Quais pontos que ela tem que crescer? Porque a gente fala, ser número 1, você tem que ser regular o tempo todo, né? O que você acha que a Gauff tem potencial para ser a nova líder do ranking mundial? Porque agora ela é número 2, né? Já chegou em Roland Garros como número 2. Então, digamos assim, a principal perseguidora da Sabalenka hoje é a Coco Gauff. Você pensa que, você acha que ela pode ser a número 1 um dia? O que ela precisa fazer para chegar ao topo? Acho que um dia sim. Eu acho que um dia é o que todos esperam, desde que a Gauff surgiu lá em Wimbledon 2019, ganhando da Venus. Eu acho que a Gauff ser número 1 é uma questão de tempo, mas bastante tempo ainda. Eu acho que não é para já, não. Eu acho que tem muito a melhorar. Ela se defende absurdamente bem, mas falta ainda alguma coisa no ataque. Falta ela propor um pouco mais o jogo. E eu acho que é um pouco mais difícil você vencer se defendendo tanto ao invés de propor o jogo algumas vezes. Então, e eu acho que parte muito de melhorar o forehand dela. Eu lembro que quando ela vence o US Open, a gente fala sobre a melhoria na movimentação dela. Que ela empilha WTA 500, WTA 1000 e culmina no título do US Open. E a melhoria na movimentação dela faz com que o forehand dela tenha uma preparação melhor, que gera uma velocidade maior,
e que gera ali um caminho para você conseguir ter mais pontos durante o jogo e propor mais o jogo. Acho que ela deu alguns passos para trás no ano passado em relação a isso, e eu ainda acho que ela precisa evoluir. Mas como ela é uma tenista muito, 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 muito nova, nossa, tem tempo de sobra ainda para isso. A Gauff tem o quê? 21 anos, né? Então, tem tempo de sobra para isso. Não acho que ela vai assumir o ranking, a liderança do ranking nesse ano. Mas ajeitando algumas coisas no saque e no forehand, jogando um pouco mais agressiva, não totalmente agressiva, porque fugiria muito do que ela é, da característica de jogo que ela tem. Mas acho que ela melhorando esses 2 pontos de forehand e saque, acho que daí sim ela tem um pacote muito bom para atazanar a vida de Sabalenka e companhia aí que passaram pela liderança do ranking e deixaram a liderança do ranking. Acho sim que ela vai ser a número 1, mas daqui a um tempo. Eu acho que esses pontos aí mesmo que falou, essa questão dela ser protagonista, né? De às vezes ser protagonista. Eu acho que faltou isso no primeiro set. Ela poderia ter vencido o primeiro set. Quando ela consegue recuperar as quebras, quando ela consegue. Vai também que ela abre um mini break, né? Faltou ela ser mais protagonista dos pontos às vezes, né? A gente até fala que o João não precisa ser protagonista o tempo todo. Acho que a Golf não precisava ser coadjuvante o tempo todo. Acho que quando a bola sobrar, que ela enfia a mão também. Talvez ache a falta de confiança dela nesse forehand, que precisa se desenvolver mais. Porque a velocidade, cara, e no Saibro, o jogo dela encaixa muito no Saibro. Ela já tinha chegado na final de Roland Garros em 2022, perdeu para a Iga, porque era uma Iga que tava o auge do auge da Iga, né? 37 jogos invicto e tal. E era o primeiro final de Grand Slam dela. Mas ela, e isso também, por isso que o jogo dela incomoda a Sabalenka. Porque ela é veloz e ela chega em todas as bolas, ela vai jogando mais uma pro outro lado, e aí esperar a Sabalenka se enrolar. E a Sabalenka sempre se enrola, né? E aí, como você falou, do antídoto, né? A Kryptonita, né? Então, termo aí dos super-heróis, Kryptonita da Sabalenka, né? Coco Gauff. Então, eu acho que esse ponto, que a questão da velocidade, a movimentação dela, hoje eu acho que ela e a Pauline, talvez, sejam as mais velozes nessa questão de movimentação em quadro no circuito, que ela levinha, né? Isso pro Saibro é maravilhoso, né? Então eu concordo com você, mas eu acho que ela tem tudo para ser, né? Em breve aí, que é 1, 2 temporadas aí, quem sabe. E com esse novo técnico, ela trocou de técnico na reta final do ano, então deu um gás também para ela, né? E falando da questão da polêmica, cara, a Sabalenka é o seguinte, ela lembra uma tenista que quando ganha é tudo maravilhoso, quando a fase é boa é tudo maravilhoso, é simpatia, ai que lindo, maravilhoso. E faz videozinho pra TikTok, depois do jogo. Mas quando perde, né? Uma de suas Então, grandes rivais, inclusive, é, atualmente. então não foi legal. Tudo bem, pedi desculpa ali depois, né? Não foi bem assim, que não sei o que, papapá. Mas realmente, não é. Ela dá. É a mesma coisa que o Cine falar assim: se a final do Alcaraz fosse com o Djokovic fecharia o jogo e não. Fecharia o jogo em 3-0 ou não desperdiçaria os match points que ele teria a favor. Bom, não foi legal, né? Então, mas é isso, também dá para ser perfeito o tempo todo também não, mas fica de ensinamento aí também. Quando perde, tem que reconhecer o mérito do coleguinha, ou no caso da coleguinha, né? Então, ficou feio, foi desnecessário, foi deselegante na hora, mas beleza, já se desculpou, tá tudo certo. Eu acho que a Sabalenka tem muitos episódios disso, né? De ser ou muito, muito legal, ou, nossa, inacreditável o que ela falou. Ai, 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 a brasileira. Brasileira Arena Sabalenka. Foram falar que ela é brasileira, zicou, tá vendo aí? Perdeu a final. Olha aí, Tá vendo olha aí? aí. Será que tinha alguém do movimento verde e amarelo lá? Será? Zicando essa Sabalenka? Será? Será? Ai, ai, é isso, galera. Acabou o Roland Garros e que histórias incríveis. Nossa, e tem tanta história que a gente ainda poderia ter abordado nesse podcast que teria que fazer um segundo podcast sobre Roland Garros para Duas falar grandes sobre. histórias. Até rapidinho, aproveitando três, vamos botar três. Alexander Bublik, que odeia o Saibro. Declaradamente odeia o Saibro. E foi o Saibro que lhe deu a primeira quarta de final de Grand Slam da vida. História número 1. História número 2, Luiz Boasson.
número 316 do ranking mundial, convidada da organização, chegou na semifinal de Roland Garros, perdeu para a campeã Coco Gauff, né? E a terceira história é a Vitória Miranda, né? Campeã de juvenil, né? De cadeira de rodas, em simples e duplas. Não? Fez a dobradinha aí, a Vitória Miranda. Então, o Brasil sim saiu vencedor de Roland Garros com a Vitória Miranda. Então, as 3 grandes histórias aí de Roland Garros este ano. Sensacional, muito bem lembrado. Parabéns aí para Vitória Miranda. E é isso, galera. A gente encerra essa edição gigantesca do quadro principal, mas que foram finais incríveis e essas finais precisavam ser contadas muito bem aqui para vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa aí seu comentário, o que você achou sobre essas finais de Roland Garros. E em breve a gente volta com muito mais do tênis e começou a temporada de grama. Aê! A temporada que aparece os tenistas festa junina. São aqueles que aparecem, reaparecem nessa época do ano, depois desaparecem novamente. Tipo o Ryan Peniston, por exemplo. Grande Ryan Peniston. Grande Ryan Peniston. A quinta série adora. Acabou. Valeu, galera. Até a próxima. Falou.